Veja só o que o pastor falou. Até o dia em uma rota de colisão de um impacto de meteoro vindo a milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Nós iremos entrar em uma rota de colisão com um meteoro de milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Uma rota de colisão. Pois os dias estão se acelerando para um grande impacto sobre o território nacional brasileiro de coisas que se dizem possível. Eu vi claramente nesse sonho. Eu dizia, a nação brasileira não está preparado para isso. E o tempo da libertação chegou. Até o dia 15, a partir de hoje, do dia 8 de 8 de 2025, nós vamos contemplar coisas gigantes até o dia 15 de 8 de 2025. Prepare-se para a rota de colisão de dois meteoros de milhares de milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Nós iremos entrar em uma rota de colisão com um meteoro de milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Uma rota de colisão. Tudo a ver com os Estados Unidos da América. Tudo a ver. Mas eu vi o poder do espírito de guerra que eu vi na live do dia 2 do 8, do espírito de guerra sobre Donald Trump passar pela Venezuela. E eu vi como se fosse uma onda de cristalina, como os marulhos da água do mar, aqueles marulhos, né? Aquela onda quando quebra e que sai aquele véu de noiva, sabe? Bem branquinho. Eu vi milhares e milhares, ou até milhões de marulhos. Quando ele vinha com a onda, quebrava. Quebrava sobre a Venezuela e quebrava também sobre todo o território nacional brasileiro. E estas milhares e milhares de ondas que vinham, com esses marulhos da água, aquela parte branca, iria limpando todo o território venezuelano e todo o território nacional brasileiro. E Deus dizia para mim que nunca tinha acontecido isso e que as pessoas não acreditariam que isso ia acontecer. Eu irei fazer esta limpeza no território venezuelano, também no território nacional brasileiro. E as tropas que tu vê são americanas com seus aliados. E eu pedi, se Deus, vai acontecer uma guerra, ao Senhor, se a ti não cabe saber, apenas conta o que eu vou fazer. E Deus falava bem claro, e eu vi nos sonhos, aí eu estou dizendo, era um sonho, tá? Eu sou um homem voltado em sonhos. Eu vi em sonhos, nesse sonho, eu vi personagens, irmãos nossos, que já partiram para Deus, como Billy Graham, Poixum, e esses homens com cajado na mão. E eu chorava no sonho e acordei chorando e apavorado. Acordei chorando e apavorado. Ele estendia o cajado para mim e dizia, vai nessa tua força, profeta. Pois os dias estão se acelerando para um grande impacto sobre o território nacional brasileiro de coisas que se dizem possível. E aí o Senhor me lembrou sobre novembro de 2024, que em diversas lives eu disse que a diplomacia brasileira seria completamente rasgada e a diplomacia mundial, não só brasileira, mas muitas vezes a mundial seria rasgada. E que Deus governaria com o presidente Donald Trump mesmo antes de ele ganhar, porque isso foi em novembro de 2024. Eu vi tudo aquilo acontecer. Eu estava no pavor desesperador, quando eu vi um impacto muito grande, eu quero, sem perca de tempo, sem demora, era como se fosse uma guerra. Esse espírito de guerra, de ousadia, de determinação sobre Donald Trump, vai cair sobre a Venezuela e sobre o Brasil. E praticamente a mesma coisa que sucederá na Venezuela
irá suceder em território nacional brasileiro. Eu vi claramente nesse sonho. E eu dizia, a nação brasileira não está preparado para isso. E o Senhor dizia, nem os políticos estão preparados para isso. Não vai ser mérito de A, nem de B, nem de C. Será meu. E do mesma coisa que se suceder na Venezuela, sucederá no Brasil. Só que no Brasil, 100 milhões de vezes maior. Porque o espírito de guerra do Donald Trump vai agir de uma forma muito rápida que vai surpreender todo mundo. Todo mundo. O sonho, senador Magno Malta, foi muito longo. 2 ou 3 lives não daria para contar. Mas eu estou contando a parte que cabe ao Senhor. Porque o Senhor vai ver essa onda. E o tempo da libertação chegou. Ela não vai chegar. Chegou. Pode causar dores. Até mesmo percas. Mas não há como voltar atrás. Não há como retroceder. Não cabe mais nem um tipo de acordo, segundo os sonhos que eu tive. O que mais me assustou foi a força militar sobre Venezuela e sobre o Brasil. Junto com isso, nesses interim, até o dia 15, né, eu vi, por semana, explodir 2 bombas por semana, no mínimo. 2 bombas por semana, no mínimo. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, todas as semanas. E eu perguntava por quê? E o Senhor dizia, porque eu estou com pressa. E não há mais tempo para a nação brasileira se preparar. Ou vocês preparado ou não preparado, isso vai acontecer. Será informação demais para 10 veículos de comunicação. Eu estou falando de algo completamente impossível de acontecer. Até o dia 15, senador Magno Malta, a partir de hoje, do dia 8 de 2005, nós vamos contemplar coisas gigantes até o dia 15 de 8 de 2025. Nós iremos contemplar coisas gigantes. Mas Deus não tem mais tempo para que as pessoas verifiquem, olhem, se preparem para essa hora desse impacto de meteoro de milhões de quilômetros vindo. Isso vai acontecer. Todos os países, porventura, que tentar se levantar contra os Estados Unidos da América, irá levantar por um tempo curto, mas depois irá pedir acordo, porque o poder de Deus está sobre ele. Então, a partir de hoje, o relógio de Deus está acelerado. Além de Deus ter colocado o espírito de guerra em Donald Trump, ele fez com que uma inquietação entrasse nele para que ele avançasse com a quilometragem gigantesca, mais do que um supersônico, 7 vezes, sobre o território venezuelano e brasileiro. Eu queria ter apenas um sonho